Paz, queridos, hoje é o dia 37 do nosso Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, que vai dizer assim: Quanto a vós, porém, sois dele em Jesus Cristo, o qual para nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aqui, Paulo, em sua primeira carta, à igreja de Corinto, ele vai estar falando, primeiramente já no início da carta, sobre divisões que estavam acontecendo dentro da igreja. Sobre a igreja ali de Corinto não estar sabendo relacionar todas as pessoas, todas as classes sociais, todas as pessoas que vieram de locais diferentes, de culturas diferentes e até mesmo as coisas, a carga que as pessoas traziam em suas histórias. É muito importante nós analisarmos esse texto, porque aqui Paulo vai estar falando que todos para Cristo são iguais, que não existe diferença para Cristo. Para a gente entender melhor, vamos ler a partir do 24, que vai dizer assim: Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, irmãos, considerai o que éreis quando fostes chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram os nobres de nascimento. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. E aí chegamos ao 30. Quanto a vós, porém, sois dele em Jesus Cristo, o qual para nos foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. E aí ele fecha no 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então aqui Paulo ele vai falar sobre esse conflito de como a igreja de Corinto estava se chocando por não conseguir conciliar as pessoas ali dentro. Existiam, ele mesmo, Paulo mesmo fala, a maioria de vocês não eram pessoas influentes, não eram pessoas de bom caráter. Ao decorrer da carta de Coríntios, ele vai falar como eles eram, e que agora eles não são mais, eles foram transformados de todos os seus pecados, de todas as suas práticas antigas, e agora eles se tornaram uma mesma classe. E aqui ele vai falar, não existe distinção entre judeu, entre o grego, ou seja, entre aquele povo da onde eles saíram e nem mesmo para o povo que estava ali colonizando e destruindo a sua cultura, através do helenismo, a cultura grega. Ali os gregos já não dominavam mais, mas a cultura helenística ela se tornou muito forte e perdurou no Império Romano. O idioma grego ainda era falado no mundo inteiro, tanto que o Novo Testamento praticamente todo é escrito em grego. E aqui, com o idioma, nós temos uma grandíssima diferenciação. Porque no Antigo Testamento, principalmente em Provérbios, é muito claro e notório o quesito da sabedoria da qual nós estamos falando, a sabedoria da experiência, a sabedoria que nós adquirimos através da nossa vida. Aqui já no grego, eles usavam muitas simplificações de palavras, ou seja, uma mesma palavra que tinham vários significados e dependem do contexto. Então, para isso, depende de uma análise mais aprofundada do texto para sabermos ali o contexto, o que ele estava realmente querendo dizer. Aqui, Paulo mesmo ele vai estar intercalando essa visão de acordo com as experiências que as pessoas tinham antigamente, e ele vai falar também da sabedoria humana. Muitos de vocês não tinham a sabedoria conforme a sabedoria humana, ou seja, aqui ele está falando realmente de entendimento, de conhecimento, ou seja, uma boa parte das pessoas ali não tinha uma boa instrução, não eram pessoas
de grandes posses, né? Porque a instrução antigamente era algo de pessoas muito elitizadas. E com isso, durante o Novo Testamento praticamente todo, nós vamos ter a palavra sendo usada aqui por todos os escritores do Novo Testamento, a Soféia. A Soféia, ela vai ser essa palavra mais geral para se falar de sabedoria, entendimento e conhecimento. Existe apenas no Novo Testamento, uma única vez, na carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 13, vamos estar até lendo, que vai dizer assim: Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto para ensinar a palavra da justiça, porque é criança. E ele completa no 14: O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. E aqui na carta aos Hebreus, o autor vai estar utilizando a palavra ápiros, que é uma palavra muito específica e o mais próximo do que nós encontramos no Antigo Testamento, quando existe essa diferenciação da sabedoria ser realmente uma experiência. Aqui ele não se usou da Soféia, que era a palavra mais utilizada para essas variações de sabedoria, entendimento, conhecimento. Aqui ele usa uma palavra específica para essa experiência, e a experiência que ele atrela literalmente a essa diferença de vida, diferença de experiência de vida, e aqui aplicando literalmente a maturidade. Ele se aplica de uma forma natural, ele inicia apresentando o conceito de uma forma natural, crianças e adultos, mas ele torna isso literalmente um quesito de maturidade espiritual, porque fala que aqueles que são realmente adultos, maduros na fé, experimentados na fé, esses sim sabem discernir todas as coisas, sabem discernir o bem e o mal. Então é muito importante nós conseguirmos entender essa diferença, Aqui Paulo, então, no seu contexto, ele utiliza dessas diferenciações. Ele utiliza a mesma palavra, Soféia, durante o seu discurso, mas ele vai estar fazendo essa diferenciação entre pessoas que têm sabedoria humana, entre pessoas que são experimentadas, porque aqui ele fala das experiências que as pessoas carregavam. Aqui ele vai fazer um paralelo no 25, que ele vai dizer aqui: pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí ele vai começar a falar que Deus escolheu os fracos para confundir os fortes, as coisas loucas para confundir as sábias. Então aqui Paulo vai se usar muito dessas alegorias de coisas humanas, de coisas de experiência, de coisas de quem nós somos, de aquilo que Deus é, e ele vai ficar fazendo esse entrelace de palavras e de conceitos. A sabedoria de Deus, ela é uma loucura para o homem. E aqui a gente entra no nosso conceito principal, que é a sabedoria divina. Nós, quando fomos chamados, Deus nos capacita. Nós éramos mortos em nós mesmos, perdidos, e Deus, em sua infinita sabedoria, nos chama, nos capacita e nos envia. Nos envia, nos capacita, nos direciona para o seu próprio propósito, para o seu chamado coletivo, a sua graça, para estar alcançando vidas e mais vidas. Nós mesmos que estamos no meio da obra, nós não sabemos quais sementes que nós lançamos que irão germinar. Nós somos semeadores, mas a infinita sabedoria de Deus, que é loucura para os homens, ela é extremamente e absurdamente sábia, porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. É sobre essa infinita e divina sabedoria que nós devemos estar depositando as nossas vidas. Porque se é incompreensível para o ser humano, então isso é grandioso demais. Principalmente de seres que gostam de entender e controlar e tentar controlar todas as coisas na palma de suas mãos. Quando algo rompe esse conceito, quando o sobrenatural ele se demonstra sobrenatural, e faz as coisas naturais, o ser humano aparentar ser tão pequeno, quando nós vemos situações das quais nós não temos controle, é loucura
ter o entendimento de que para Deus isso é fácil, de que para Deus Ele já sabe como solucionar aquilo, de que Deus Ele tem o conhecimento de todas as coisas. E aí nós caímos na graça, na misericórdia, mas acima de todas as coisas, naquilo que Deus quer. Nós caímos na dependência do Senhor. É quando nós depositamos as nossas vidas diante dEle, entendendo que Ele sabe todas as coisas e Ele tem a resposta para todas as coisas, ainda que às vezes nós nem venhamos estar entendendo o que está acontecendo. Às vezes, no meio do processo, Deus Ele quer a nossa obediência, e depois nós vamos, quando nós vermos, as experiências que nós carregamos com tudo aquilo, nós vamos entender, nós vamos ver em nós mesmos aquilo que Deus tinha de propósito para estar gerando através de nós e em nós. Amém, meus irmãos? Que nós possamos verdadeiramente confiar. A única confiança cega que nós devemos ter é em Deus, porque Ele sabe todas as coisas, Ele é bom e Ele é fiel. Deus é fiel até mesmo quando nós não somos. Deus, assim, é impossível não confiar as nossas vidas em Suas mãos. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Pai. Nos conduza, Pai, nesse dia, nos conduza em todas as coisas na nossa vida. Que nós possamos, Pai, verdadeiramente estar entendendo de que depositar as nossas vidas em Tuas mãos é a mais sábia decisão que nós podemos ter, porque Tu sabe, pode e é fiel em todas as coisas. Que o Senhor possa estar direcionando a nossa vida, Pai. Tira de nós tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que nos afasta de Ti e nos direciona, Pai. Guia-nos, Senhor, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Nos ajuda, Pai. Nós clamamos pela Tua ajuda, pelo Teu auxílio, pelo Teu direcionar. Nós confiamos em Ti, Pai, e queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, porque é tudo que nós temos, Pai. Todas as outras coisas, Senhor, vêm de Ti. Até o nosso respirar vem de Ti. Então nós realmente, Senhor, queremos, Senhor, voltar à fonte que é o Senhor e depositar as nossas vidas em Tuas mãos. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que nós verdadeiramente possamos estar colocando nossas mãos, nossas vidas nas mãos de Deus. Amém? Tenham um dia abençoado. E lembre-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês.